Olá, hoje vamos falar sobre eleições 2022 e o nosso convidado é o candidato a deputado federal, Marcos Marrafon. É um prazer ter você aqui nos estúdios do RDTV e serão 20 minutos para que o candidato possa expor as suas propostas e nós pedimos que esse tempo seja utilizado com muita ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros candidatos. Mais uma vez, então, muito bem-vindo aqui aos estúdios do RDTV News e o seu tempo vai iniciar a partir da minha primeira pergunta, candidato. O senhor aí é o principal nome da sua chapa, né? Considerado o nome mais forte. Nesse sentido aí, é possível conquistar uma vaga aí como deputado federal? Queria cumprimentar todos os nossos internautas que estão aqui acompanhando o RDTV, essa audiência maravilhosa. E cumprimentá-la, Julia, é muito legal a gente poder dialogar. A festa da democracia acontece assim, com meios de comunicação de credibilidade, que promovem um debate democrático e o diálogo em prol de uma unidade, né? O diálogo é importante, sem as cisões e as brigas que a gente vê por aí. Então, fico muito satisfeito de poder estar aqui, cumprimento todos os nossos internautas. Eu estou muito animado, acho que é uma chapa muito interessante, muito boa. Antigamente a gente falava, ó, a chapinha sempre faz um ou dois, né? E é um pouco dessa lógica que a gente está falando. São todos os candidatos, eles estão preparados, eles são candidatos que estão aí lutando muito pelas eleições, que tem uma construção de vida que justifica também uma votação, gente que já prestou serviço à comunidade, gente que já foi candidato, gente que, ou às vezes está no mandato, como por exemplo o Dimair Calegaro em Sinop, está com uma excelente perspectiva de votação lá, ele é vereador, já foi candidato a deputado federal e fez mais de 17 mil votos na vez anterior. A Ideiva Foleto de Lucas, é vereadora também, única candidata de Lucas do Rio Verde, tem feito um trabalho maravilhoso, está pontuando muito bem na região, o nome dela está muito bem falado. Isso para citar alguns, como por exemplo o Rogerinho da Dakar, vereador em Várzea Grande, também está fazendo um trabalho maravilhoso. Lá em Cáceres, o professor Malheiros, trazendo aí uma ideia de uma pessoa preparada também, então nomes muito importantes. Em Jaciara, né, a Luciana, que foi secretária de Assistência Social e é a primeira-dama na gestão do ex-prefeito Ábido. Né, em Primavera do Leste, a Laura Kelly, que era secretária de Saúde. Ou seja, você vê que são nomes que todos já têm uma história pela vida política e todos estão muito entusiasmados, todo mundo tem possibilidade de chegar lá, né? A gente pode citar também o Dudu, com apoio da ex-prefeita Thelma, que tem feito aqui a Chapada e a Baixada, a Jussara Lemos em Jauru. Então, todo mundo, a chapa está completa, preciso dizer, e estando completa, todo mundo está trabalhando para fazer muitos votos, todos em condição de competição, e eu vejo com muito bons olhos, eu tenho certeza que nós temos hoje bem garantido, a gente vai trabalhar, lógico, para buscar o maior número de votos e fazer o quociente, mas ao menos ali a gente já está disputando a sobra. Então, eu vejo com ótima possibilidade a chance de eleição e estou muito animado também, porque também estou trabalhando bastante para estar aí entre os eleitos. Você falou dessa questão, né, do quociente e é muito importante a gente destacar isso, até porque são aí muitos votos necessários para que essa vaga seja conquistada, né? Exato. Nesse contexto aí, como é que sua campanha vem sendo trabalhada, candidato? Isso, a gente pensa que o quociente hoje vai ter a busca da vaga na sobra, ela vai ocorrer a partir de 140 mil votos. Então, a partir dali, os partidos já estão disputando uma vaga na sobra e a perspectiva é que quem quer alcançar esse patamar e passar um pouquinho, vá conseguir uma das vagas da federal. Então, esse é o corte, vamos dizer assim, da chapa. Tem um corte que é o corte individual, ou seja, um candidato para ser eleito tem que passar de 36 mil votos. Se um candidato passar de 36 mil votos, a média dos outros, para que a gente chegue, vai ter que ser algo em torno de 12 a 15. Né? Depende de como esse candidato que estiver acima desempenhar. Então eu vejo com muito bons olhos, porque são 9 candidatos em conjunto. O importante é que a gente tenha um time. Né? E quando a gente pensa num time, a gente vai ter certeza que dá para fazer um despontando, chegando acima dos 36, porque senão não elege. Os outros com certeza vão estar pontuando aí para fazer uma média, né? Não dá para dizer a votação individual, mas uma média que gira em torno de 12 a 15 mil votos. Candidato, o senhor é advogado e também professor universitário. Na política, seu nome ficou muito forte, muito bem lembrado, como secretário de Estado de Educação na gestão passada, né? E foi um tempo muito curto, inclusive, de trabalho, pouco mais de um ano, que o senhor realizou aí as atividades como secretário da pasta de Educação. Esse trabalho realizado é resultado aí do que o senhor vem conquistando nas cidades, as pessoas votando no Marrafon? Com certeza.
Foi um ano e foi um ano muito impactante, né? Um ano e 10 meses. Eu falo que em tão pouco tempo parecia que tinha sido uma eternidade, porque efetivamente a gente conseguiu estabelecer medidas estruturantes para a mudança educacional, que fizeram um aumento do IDEB tanto durante a minha gestão, ele aumentou dos 2 períodos que foram medidos, como agora aparece também resultados das políticas que foram continuadas. Então nós criamos o conceito da escola plena, que é a escola integral. Veja, em um ano e 10 meses, nós implantamos 40 escolas plenas. Não é 2 nem 3, foram 40. Isso exigiu muita força de gestão, muito planejamento. E eu posso citar Rafael Rueda, no PEL 90, posso citar a Djalma, lá no Morada da Serra, João Panaroto, posso citar a Arena da Educação, a escola integral voltada ao esporte. Quando a gente vai pelo interior, eu tive agora Alta Floresta, a JVC, em Juara, Dauri Riva. Posso citar em Tangará, teve a Ramon, a escola Ramon. Ou seja, em todos os lugares que a gente vai, tem obras de escola plena e também das escolas militares. A gente implantou, a gente fez o processo de interiorização das escolas militares. Então as 2 primeiras foram para Nova Mutum e Juara, depois foi uma escola militar em Confresa, depois Lucas do Rio Verde, Sorriso, Rondonópolis. Então nós temos aí um trabalho que se tornou perene. E o nosso governador Mauro Mendes, ele foi muito estadista, é preciso dizer isso, ele continuou os programas. Continuou e fortaleceu. Então a gente entregou 8 escolas militares, agora chegou já 23. A gente agora está assistindo um momento em que o próprio governador, investindo na educação, tem buscado fortalecer com mais escolas integrais ao município. Então a gente fica muito satisfeito, porque foram políticas que fizeram a diferença. Se você olhar o IDEB, você vai perceber que as plenas e as militares, elas têm sim se destacado do IDEB. Isso não quer dizer que as outras não sejam boas, todos têm sua contribuição. Mas o ensino integral efetivamente faz diferença, não só para o ensino, mas também para reduzir as desigualdades e para manter os estudantes num ambiente mais seguro. Por exemplo, estando na escola, ele não está na rua, sujeito à criminalidade, a drogas ou vendo coisa errada na internet. Porque às vezes fica em casa sem fazer nada, então, ao invés disso, ele está lá praticando esporte, ele está lá fazendo um projeto de bandas e fanfarra, ou seja, a disciplina de projeto de vida, até porque... Júlia, um dos problemas muito graves que nós temos hoje, principalmente esse pós-pandemia, é a depressão, é a questão da saúde mental. Então, se você coloca atividades, dá uma esperança para o estudante, você diminui a depressão. Então, é um programa que efetivamente está fazendo a diferença em todo o estado. E a gente tem muito orgulho de ter trazido essas sementes que foram continuadas, como eu disse, pela atual gestão, que merece aí todos os elogios, porque muitos governantes, pensando apenas no seu próprio umbigo, né, querem acabar com aquilo que deu certo no passado. Né? Então, ao contrário disso, o governador Mauro foi muito sério e continuou aquilo que deu certo, e mais do que continuou, fortaleceu. Isso nos deixa muito satisfeitos. Além disso, falando ainda da sua vida política, candidato, o senhor também ganhou destaque no Senado Federal como membro de uma comissão, né, de especialistas para a discussão do novo pacto federativo. Como é que foi essa experiência, Marrafon? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu digo que uma das razões pela qual eu tenho como afirmar que eu sou um candidato a deputado federal de verdade, porque eu conheço o que faz um deputado federal de verdade. E não é só trazer emenda. É ter condição de debater grandes temas. Vamos pensar algo que influencia na vida de todos. Hoje nós temos um cipoal tributário, é uma rede. O excesso de tributos e ninguém sabe nada. Se fica ao arbítrio, muitas vezes, né, das autoridades locais. Isso não pode acontecer. A reforma tributária tem que vir para simplificar, organizar, cobrar de maneira mais justa e igualitária. Isso vai ter impactos na população, porque diminui o preço do alimento, diminui o preço da gasolina, diminui o preço, né, da energia elétrica, possibilita, quando você simplifica e desburocratiza, você facilita o empreendedorismo, facilita com que as empresas tenham uma vida econômica mais forte e assim gere desenvolvimento e inclusão social. Então, para debater um tema como esse, é um tema complexo. Por mais que tenha assessoria, se a pessoa não está preparada, ela não vai conseguir debater. E esse era justamente um dos temas da Comissão do Pacto Federativo. O que era o Pacto Federativo? Ele é o conjunto de relações entre, né, os municípios, os estados membros, né, Estado de Mato Grosso, Estado de São Paulo, e a União Federal, que é o governo brasileiro. Então, eram as relações entre prefeito, governador e presidente, vamos dizer assim. Onde se divide o quê? Quem é que vai fazer o quê? Qual a tarefa de cada um? E quanto do bolo tributário cada um vai receber para cumprir essa tarefa. Vamos pensar assim, grosso modo, a questão da educação, que é mais próxima. A gente sabe que a creches e infantil nos anos iniciais são dos municípios. Quando você pega o ensino médio dos estados, universitário preferencialmente da União.
Então, quando chega o bolo tributário de receita, você vai dividir olhando essas realidades. Agora, são temas difíceis e que precisam de pessoas preparadas, e isso nós debatemos lá. Eu tenho a grata experiência, né, de ter estado no Poder Executivo como secretário de Educação, no Poder Legislativo como membro da Comissão de Especialistas no Senado Federal e de atuar junto ao Poder Judiciário, já que sou professor universitário e advogado. Então, o que eu tenho dito a toda a população é que eu sou um candidato diferenciado, preparado de verdade para ser um deputado federal, que vai sim trazer emenda para os municípios, mas também vai debater os grandes temas que o Brasil precisa, porque eu vejo muita omissão, inclusive dos deputados federais atuais, que muitas vezes, né, ficam só preocupados com emendas e acabam deixando de lado questões importantes. É o que eu sempre falo, se há uma briga do Executivo, do presidente com o Judiciário, é porque o Congresso Nacional é omisso e não cumpre o seu papel. Porque o único poder que é central, né, basta você descer ali a avenida, a esplanada dos ministérios, você vai ver o Parlamento ao centro, à esquerda o Poder Executivo e à direita o Poder Judiciário, que é o quê? O Parlamento decide e é o lugar da democracia. Ele fiscaliza e impõe limites aos outros dois poderes. Ele é o único que pode impor limite aos outros dois poderes. E cabe ao Executivo aplicar as decisões orçamentárias do Parlamento e ao Judiciário aplicar a lei. Se os dois estão extrapolando, é porque o Parlamento é omisso e nossos deputados federais atuais não têm condições de fazer um debate de verdade em prol de temas importantes, como o emprego. O licenciamento ambiental está há mais de 10 anos tramitando na Câmara dos Deputados e não desenrola, parece que nem é um tema de importante no Mato Grosso, né? Porque eu não vi nenhum deputado federal falar sobre isso. Então nós temos sim condições de debater emprego, empreendedorismo, reforma tributária, buscar a simplificação de procedimentos da lei de licitações para que as coisas aconteçam. Então esse é o diferencial e essa é a grande experiência que eu ganhei na Comissão de Especialistas do Senado. E também nesse cenário atual, né, da sua vida política, vamos falar assim, com a saída do Nery, o senhor acabou sendo aí o dono da vaga, né, para esse pleito. Já foi aí diplomado, mas ainda não tomou posse. Explica aí para quem está em casa, como é que está essa situação e a importância, né, desse tempo que ainda resta desse período aí para uma espécie de, vamos falar assim, esquenta, né, caso eleito deputado federal. Exatamente. Não, foi algo totalmente inesperado. Né? Eu não estava preparado até naquele momento para receber uma notícia dessa, mas quando eu recebi com muita animação, porque eu efetivamente me preparei como deputado federal. Eu sinto essa essência para deputado federal e para debater essas grandes questões públicas. Então, houve sim, né, a recontagem de votos e fui diplomado. Hoje sou deputado federal diplomado, aguardando a posse. O TSE já mandou dar posse imediata. Como nós sabemos que temos um período eleitoral, tem que ter uma convocação na mesa diretora, isso dura um certo tempo. Mas para acelerar, né, e colocar as coisas no seu devido legalidade, até porque Mato Grosso não pode ficar com um deputado a menos, ou mesmo alguém que esteja votando sem estar com os votos totalmente validados. Né, porque senão a gente pode correr o risco até de anular votações importantes. Então, para que não haja nenhum tipo de risco, eu entrei com uma ação, mandado de segurança, que o ministro Nunes Marques pediu informação, né, do STF para o presidente da Câmara para dizer o porquê não deu posse ainda e que tome, né, os devidos procedimentos. Então, a gente espera que a posse venha em breve e nós vamos ter um período muito importante, porque agora, em outubro, começam os debates para a lei orçamentária anual. E nós temos bandeiras que nós já vamos trabalhar. Nós defendemos, por exemplo, mais recursos para creches em tempo integral, porque muitas mães, o que acontece? Elas têm que pagar a cuidadora, às vezes gastando metade dos salários para poder trabalhar. Outras deixam de trabalhar porque tem mais de um filho, não tem condição de pagar a cuidadora e acabam, né, tendo sua liberdade, a sua vida profissional cerceada. Então, para que mães e pais também tenham tranquilidade, é preciso aumentar o número de creches, mas aquilo que a gente chama aqui em Cuiabá, Várzea Grande, de tempo ampliado, né? A creche integral, o dia todo. Mas não só creches integrais, também não adianta nada a criança com 6 anos sai de uma creche integral, de repente vai para o ensino fundamental e fica meio período. O modelo de desenvolvimento de meio período ele é equivocado, nenhum país desenvolvido adotou esse tipo de modelo. Então nós entendemos que, por quê? Faz meio período, vai de manhã para a escola, está a tarde inteira sem fazer nada na rua, sujeita à insegurança toda. Então já fica na escola,
praticando esporte, fazendo outras atividades. Lógico que não é aula no sentido clássico, mas ela é um conjunto de atividades educativas para a formação da pessoa. Então, nós vamos trabalhar muito por esse ensino integral. Nas creches, essa já é uma medida que a gente vai defender no orçamento público da União, para que coloque recursos no MEC, para que o MEC faça essas políticas junto aos municípios, né, porque creche é política municipal. E também nós vamos buscar estabelecer o programa orçamentário das chamadas escolas plenas tecnológicas, que é para o ensino médio. Se a gente vai ter para a criança, para o bebê, creche integral e ensino fundamental, para o médio a gente mantém integral, mas a gente tem que reformular e dar mais atratividade à escola plena integral, que até mesmo nós criamos. Que é por quê? Muitas vezes o conhecimento fica muito abstrato, falta utilidade prática, e aí o estudante perde interesse. Muitas vezes tem que sair da escola integral para ir trabalhar, porque já é jovem de 14 anos, e muitas vezes há condições, né, de desemprego que tem que mudar. Então nós entendemos que a nova escola plena tecnológica ela tem que trazer conhecimentos mais próximos da realidade do estudante para se tornar atrativa, investir em esporte na escola e preparar para uma profissão com um curso profissionalizante. Hoje nós temos uma evasão escolar de 50% no ensino médio em Mato Grosso, em torno disso. Isso é muito alto, isso é uma das causas do IDEB ruim no ensino médio. Está melhorando um pouquinho, mas ainda devagar. Então, para que acabe essa evasão, a gente tem defendido que haja um auxílio de R$600, mais ou menos equivalente a meio salário mínimo, para manter um certo reajuste, para que o estudante consiga levar algum recurso para casa, diminuindo a desigualdade social, e ainda por cima ele pode, né, ficar na escola. Então ele contribui em casa para não ser obrigado a sair de lá para trabalhar, mas fica na escola, pratica esporte, faz um curso profissionalizante, ou seja, ele garante o seu futuro, se qualifica e além disso ajuda em casa. Lógico, para ganhar auxílio tem que ter notas boas e frequência, né? Simplesmente dar recursos, justamente cobrar também essa contrapartida. E esse ciclo positivo vai gerar uma nova era de desenvolvimento no Brasil. Porque quando todos os estudantes tiverem as mesmas oportunidades que eu tive, né, eu fiz escola pública em Juara, a partir do ano de 1985. Escola Estadual Oscar Soares. Vim aqui fazer Direito na FMT. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Terminei meu doutorado na Universidade de Roma. Por isso sou professor universitário. Eu dou aula no doutorado em Direito do Estado. Eu sei trabalhar essas questões jurídicas da gestão pública. Então, foi muito esforço pessoal também. Mas eu tive oportunidades que eu busquei e agarrei com toda a força. Nem todo mundo é obrigado a estudar o tanto que eu estudei, mas todo mundo tem o direito a ter a oportunidade de, se quiser, sair de Juína, de Juara, de Alta Floresta, de Cuiabá, do Pedra 90, de Santo Antônio, de Barão de Melgaço, e se quiser chegar a Roma, tem que ter a oportunidade de chegar. Basta se esforçar e ir em frente, porque isso é um direito fundamental de toda criança e de toda a família. Secretário, né, estou lembrando aqui do senhor como secretário. Claro, obrigado. A pergunta era justamente sobre isso. O senhor foi secretário de Educação e conheceu Mato Grosso, os 141 municípios do estado, conheceu as realidades da educação de perto, foi implantado escolas plenas, escola em tempo integral, escolas militares, mas a gente sabe que existe uma realidade ainda que não é tão bonita para Mato Grosso quando a gente fala em educação. Exato. Se eleito deputado federal, como é que o senhor pretende mudar essas realidades nesses municípios, principalmente nos municípios mais esquecidos, né? Quando a gente fala, a gente lembra muito da Baixada Cuiabana, região aqui central, mas a gente esquece muitas vezes, né, das cidades que também precisam disso, que estão aí nos arredores do nosso estado, que é muito grande. Isso. Mato Grosso é um estado muito rico e muito desigual ao mesmo tempo. Então existem bacias que você precisa pensar processo de desenvolvimento que sejam encadeados com a produção, com a agricultura familiar, com o ensino, com a cultura e com a educação. A educação como base para tudo mais. A educação financeira para a população não se endividar. A educação moral e cívica para que as pessoas se relacionem melhor na vida social. A educação de gestão pública para que ele entenda de orçamento e não aceite desmando, né? Eu sempre falo, povo educado é menos roubado. Né? E a educação qualificadora para uma profissão. Então, no primeiro momento, nós já tendemos aí a buscar verbas, recursos orçamentários, orçamento da União, para que haja essas escolas integrais e redução da desigualdade com investimento nos municípios, olhando também para os municípios mais pobres, com certa prioridade. E, nesse contexto, eu quero ser reeleito para que ano que vem, porque o orçamento, você debate ele em 22,
agora começa em outubro, mas você executa ele em 2023. Então eu acredito o seguinte, que agora em 2022 eu ganhei a oportunidade de estar lá para inserir essas políticas no orçamento, que eu não teria ano que vem, eu tenho que esperar um ano. E agora, a partir de 2023, eu vou cobrar a execução dessas políticas, especialmente voltada ao ensino, às creches integrais, ao ensino integral fundamental e ao ensino médio profissionalizante com auxílio da Bolsa de R$600. Então, essa seria uma bandeira-mãe, né? Mas não só ela, porque nós temos aí condições de debater, como eu disse, empreendedorismo, reforma tributária, né, infraestrutura, recursos para que a gente possa buscar no semestre que vem. Você falou dessa questão das bandeiras, né, que o senhor vai defender. Educação, a gente sabe, é uma das bandeiras principais da sua candidatura, mas o que a gente pode destacar de outros projetos, mulheres, saúde, infraestrutura, que o candidato Marrafon tem aí para Mato Grosso? Olha, a gente tem avançado, né, na saúde básica, mas é preciso dizer o seguinte, as pessoas sofrem muito com as especialidades e com os exames. Então, eu vou buscar recursos para melhorar, principalmente nos hospitais regionais que estão sendo implantados, esse recurso para exames de especialidade. Por exemplo, Juína precisa de um centro de hemodiálise. As pessoas sofrem muito, muitas vezes tem que viajar 500, 600 km para Tangará, ou às vezes até Sinop para fazer hemodiálise. Então é um investimento que a gente vai buscar. Sem contar que Mato Grosso precisa de infraestrutura para desenvolver. Então nós vamos buscar sim recursos para asfalto, nos bairros, né, nas estradas, e também olhar para a simplificação tributária, para a simplificação da legislação da nova lei de licitações, para que o comércio, haja o desenvolvimento, o empreendedorismo, a gente facilite o comércio e a industrialização. Então são bandeiras que a gente vai combinar com a educação é a base, mas ela não é sozinha. A gente vem trazer aí uma série de pacotes, vamos dizer assim, de desenvolvimento que eu tenho condições de debater e estou preparado para isso. Candidato, nosso tempo está acabando e os minutos aí que restam eu deixo aí para o senhor fazer suas considerações finais e também o pedido de voto. Eu queria dizer a todos os nossos internautas que para mim é uma alegria estar aqui com vocês e que eu estou preparado para ser deputado federal de verdade. É o que eu disse, tem que trazer emenda? Tem sim, tem que investir nos municípios. Mas o deputado não pode ser só isso, ele tem que saber fiscalizar, ele tem que propor políticas orçamentárias e tem que ter voz para defender. Eu não sou filho de pai assustado, nem de burro afugentado. Saí de Juara e cheguei a Roma e tenho certeza que no Congresso Nacional eu vou ser ouvido como sou ouvido em todos os tribunais do país. Por isso, eu peço seu voto para um deputado federal de verdade. Eu acredito na educação porque ela transformou a minha vida e eu tenho certeza que deputado federal de verdade é Marrafon, número 2323. Eu peço que você avalie minhas propostas, olhe meu currículo, sou ficha limpa e peço seu voto, que é muito importante. Gente, cada voto importa, que essa festa dessa cidadania é a festa da democracia. Muito obrigada, candidato. Nós conversamos hoje com o candidato a deputado federal, Marcos Marrafon. Continue acompanhando as eleições 2022 completo aqui no RD News. Muito obrigada.